Prepare-se para uma das histórias mais impactantes da Bíblia. Imagine um tempo onde a verdade foi calada, onde o povo se dobrou diante de falsos deuses, onde profetas do Senhor foram caçados e mortos sem piedade. Agora, imagine um único homem, sozinho, contra um rei perverso, contra uma rainha sedenta de sangue, contra 850 falsos profetas. Um homem desafiando a escuridão e convocando o próprio Deus para responder com fogo. Esse homem era Elias, e essa é a história do dia em que Deus desceu dos céus para provar quem era o verdadeiro Senhor. Baal contra Deus, Jezabel contra Elias. O confronto final que mudou Israel para sempre. Mas será que essa história acabou? Ou será que ainda vivemos tempos de Jezabel e Elias? Se você quer saber o que realmente aconteceu naquele dia no Monte Carmelo e como essa história ecoa até os dias de hoje, fique até o final. O que você verá aqui pode mudar sua visão sobre fé, coragem e poder. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Agora, vamos para a história que provou, de uma vez por todas, quem é o verdadeiro Deus. O dia em que Deus desceu com fogo começa agora. O dia em que Deus desceu com fogo. A história de Jezabel e Elias se passa em um dos períodos mais sombrios da história de Israel. O povo de Deus havia se afastado completamente do Senhor, mergulhando na idolatria e na corrupção. O rei, Acabe, influenciado por sua esposa, Jezabel, transformou o reino em um local dominado pelo culto a deuses estrangeiros. Mas antes de falarmos sobre o dia em que Deus desceu com fogo, precisamos entender como essa batalha espiritual começou. Acabe era rei de Israel, mas não era um líder forte ou piedoso. Pelo contrário, ele foi descrito nas Escrituras como um dos piores reis que já governaram o povo de Deus. Mas sua maior fraqueza não era apenas sua falta de fé. Era sua esposa, Jezabel. Ela era uma princesa fenícia, filha do rei Etbaal, de Sidom, e uma devota adoradora de Baal e Azerá, divindades pagãs que promoviam sacrifícios humanos e rituais profanos. Quando Jezabel se casou com Acabe, ela trouxe consigo não apenas sua cultura, mas também seus deuses. Com sua forte personalidade e sede de poder, convenceu o rei a construir templos e altares para Baal, erradicando a adoração ao Deus de Israel. Os profetas do Senhor foram caçados, perseguidos e mortos. O povo, acuado e confuso, se entregou à idolatria por medo de represálias. Foi nesse cenário caótico que surgiu Elias, um profeta escolhido por Deus para confrontar essa escuridão. Ele era um homem simples, mas sua fé era inabalável. Ele não temia reis, exércitos ou sacerdotes, pagãos, porque sabia que sua força vinha do Senhor. Um dia, movido por uma ordem divina, ele se apresentou diante do rei Acabe e lançou um desafio que mudaria o destino de Israel. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, não haverá chuva nem orvalho nestes anos, senão segundo a minha palavra. A seca foi decretada. O céu se fechou. O castigo de Deus estava prestes a cair sobre a nação rebelde. O conflito entre Jezabel e Eliasá. Palavra de Elias se cumpriu com exatidão. O céu se tornou de bronze e a terra de ferro. Não houve uma gota de chuva. Os campos secaram, os rios desapareceram e a fome se espalhou por Israel. O povo começou a sofrer as consequências de sua idolatria, mas Jezabel e Acabe se recusavam a reconhecer a autoridade do Deus verdadeiro. Enquanto o rei buscava uma solução política para o desastre, Jezabel intensificou sua perseguição contra os profetas do Senhor. Seu objetivo era claro: erradicar completamente qualquer traço da fé em Deus e substituir pelo culto a Baal. Muitos servos do Senhor foram mortos, mas alguns conseguiram se esconder em cavernas, protegidos por um homem chamado Obadias, um servo.
fiel do Senhor que trabalhava no palácio de Acabe. Elias, por outro lado, foi guiado por Deus para se esconder junto ao riacho de Querite, onde foi sustentado milagrosamente por corvos que lhe traziam pão e carne todos os dias. Mas quando o riacho secou, Deus o enviou para a casa de uma viúva em Sarepta, onde realizou outro milagre. Multiplicou farinha e azeite para que nem ele, nem a mulher e seu filho passassem fome. Por 3 anos, a seca assolou Israel. E então, Deus ordenou que Elias voltasse para confrontar Acabe e resolver de uma vez por todas quem era o verdadeiro Deus de Israel. O profeta não hesitou. Ele se apresentou diante do rei e propôs um desafio. Um confronto direto entre Deus e Baal no Monte Carmelo. O rei, cansado e desesperado, aceitou a proposta. Chegava o momento da batalha espiritual mais intensa da história de Israel. O confronto no Monte Carmelo. Monte Carmelo se tornou o palco do maior duelo entre luz e trevas. De um lado, Elias, sozinho, representando o Deus Altíssimo. Do outro, 450 profetas de Baal e 400 sacerdotes de Azerá, protegidos por Jezabel. O povo de Israel estava presente, ansioso para ver o que aconteceria. Elias se aproximou e fez uma pergunta que ecoaria para sempre. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. O silêncio tomou conta do ambiente. O povo não respondeu. Elias então estabeleceu as regras. Cada lado prepararia um altar com um sacrifício. Não poderiam usar fogo. O Deus que respondesse consumindo o sacrifício com fogo seria o verdadeiro. Os profetas de Baal começaram. Eles clamaram desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos. Dançaram, gritaram, cortaram seus próprios corpos, deixando o sangue escorrer como oferenda. Mas nada aconteceu. Nenhuma resposta. Elias, irônico, zombou deles. Gritem mais alto! Talvez Baal esteja dormindo ou viajando. O desespero aumentou, mas o silêncio continuou. Baal era um deus morto. O fogo de Deus cai. Do céu então chegou a vez de Elias. Ele restaurou o altar do Senhor, usando 12 pedras representando as tribos de Israel. Depois, fez algo inesperado. Mandou encharcar o altar com água 3 vezes, até que ficasse completamente encharcado. Então, Elias levantou as mãos aos céus e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que Tu és Deus em Israel. O céu se abriu. Um fogo avassalador desceu dos céus, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água ao redor do altar. O povo, aterrorizado e maravilhado, caiu com o rosto em terra e clamou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Elias ordenou que os falsos profetas fossem capturados e executados. A idolatria havia sido esmagada. O ódio de Jezabel e a fuga de Elias Jezabel ficou furiosa. Assim que soube do que havia acontecido, jurou matar Elias no dia seguinte. O profeta, que havia enfrentado 450 homens sozinho, agora fugia para salvar sua vida. Ele caminhou pelo deserto, esgotado e desesperado, até que caiu sob uma árvore e pediu a Deus que tirasse sua vida. Mas Deus não o abandonou. Um anjo o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito longo será o teu caminho. Elias comeu e caminhou por 40 dias até chegar ao monte Horebe. Lá, Deus lhe falou em um sussurro suave, mostrando que ele não estava apenas no fogo e no vento, mas também no silêncio. O fim de Jezabel e a vitória de Deus anos depois, Jezabel encontrou seu fim. Quando Jeú tomou o trono de Israel, ele ordenou que ela fosse jogada da janela de seu palácio. Seu corpo foi devorado pelos cães, cumprindo a profecia de Elias. A justiça de Deus prevaleceu. O Senhor sempre triunfa. O mal pode parecer forte, mas Deus é soberano. E assim, Jezabel caiu.
Seu reinado de terror chegou ao fim, devorada pelos cães, como profetizado. O fogo de Deus desceu, o mal foi exposto, e Elias provou que não há outro Deus além do Senhor dos Exércitos. Mas agora, olhe ao seu redor. Será que vivemos tempos tão diferentes? Ainda hoje, muitos se curvam diante de falsos deuses. Ainda, hoje, Jezabéis tentam silenciar a verdade. E Elias são perseguidos por se levantarem contra o sistema corrompido. A pergunta que ecoa através dos séculos ainda precisa de uma resposta. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Mas se o mundo e suas ilusões são seu Senhor, então escolha seu lado. O fogo de Deus desceu sobre Elias. Mas e você? Será que no dia do julgamento, esse fogo te consumirá? Ou te purificará? Se esse vídeo te impactou, não fique em silêncio. Compartilhe essa mensagem. Inscreva-se agora no canal. Não deixe essa verdade morrer aqui. Deixe seu like, ative o sininho e comente. O Senhor é Deus, nos comentários. Vamos espalhar essa palavra antes que seja tarde demais. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.